Oi, eu sou o Wallace, esse é o 365 dias gravando vídeos para desenvolver um hábito. E a guerra de sexos é idiota e só tá estragando o planeta. Acho que esse é um bom jeito de começar e iniciar o vídeo aí. Galera, vocês vão estar ouvindo um barulho de fundo porque é característico do meu canal ter sons de fundo de carros passando, parecendo que eu vivo na porra de uma rodovia, sendo que na verdade não, eu moro numa rua normal. E aí, você tem que simplesmente aceitar o fato de que minha rua é muito movimentada. Cara, eu passei muitos anos da minha vida sendo o que as pessoas chamam de pseudo-feminista. Eu chamo de pseudo-feminista. Porque eu cresci com muita prima mulher, tá ligado? Praticamente todas as minhas primas são mulheres. Eu acho que eu tenho 3 primos homens. Assim, e eu tenho 10 primas, tá ligado? Então, eu basicamente cresci rodeado por meninas. E obviamente, bate nos meus 14, 13 anos e uma das minhas primas me aparece com o conceito de feminismo, que era basicamente a ideia, segundo ela, de que havia. Peraí. A ideia de que homens e mulheres eram iguais, tá ligado? E que deviam ter os mesmos direitos. O que eu concordo. Mas nisso, se passa anos comigo dizendo que era feminista. Nossa, que bosta. Pra eu chegar a 2, 3 anos atrás e entender que todo esse papo de feminismo era uma grande mentira, tá ligado? Que na verdade não existe porra nenhuma disso, que a gente meio que é diferente mesmo, e que nas coisas importantes elas meio que já foram igualizadas, tá ligado? Inclusive, é crime se uma mulher receber menos que um homem, tá ligado? Denuncie. E é aquela parada, né? Se você pode pagar menos pra mulher, por que não só contratar mulher? Sendo que o objetivo de todo ricaço do mal é ganhar dinheiro. Sabe? São coisas que quando você pensa nelas profundamente, de forma mais sem um filtro da ideologia, você entende que elas não são factíveis, tá ligado? Elas não são reais. O problema disso tudo é que, conforme veio todas essas ideologias e veio as redes sociais, começou-se a criar toda uma divisão entre homens e mulheres, tá ligado? Em que, ao invés de ser como foi na antiguidade, em que a gente se juntava porque a vida era difícil pra cacete e todo mundo tinha que lutar junto pra poder sobreviver, a gente agora se separa, cara. Cara, existe uma razão pra a nossa geração atual ser uma geração que menos transa na história da humanidade, tá ligado? Porque mesmo a gente estando na época que em teoria mais tempo putaria, a gente somos os que menos transa. Porque as pessoas se desconectaram, tá ligado? Toda a forma como as redes sociais e o próprio governo, inclusive, manipulam a gente é pra criar essa divisão entre homem e mulher, tá ligado? Toda a ideia da política, e nisso eu incluo qualquer tipo de ideologia política, e de certa forma o feminismo, o machismo, essas porras são ideologias políticas, todas elas criam narrativas pra criar separação, pra criar controle. Porque qual é o melhor jeito de você vencer um inimigo, cara? Cara, dispersar as tropas, tá ligado? Se vocês pegam um cara que tem um exército gigante, divide o exército dele em 6 pedaços, é muito mais fácil você chegar e ir matando um pedaço por vez, tá ligado? E, e é o que acontece, tá ligado? Foram criadas todas as narrativas de que não são homens e mulheres caminhando juntos para um mundo melhor. São homens contra mulheres. E aí, por mulheres acharem que os homens estão contra elas, elas começam a ir contra os homens. E aí quando vai ver, tá rolando uma guerra de sexos. Sendo que não devia existir isso, tá ligado? Porque não é ninguém contra ninguém, era pra estar todo mundo junto caminhando pro mundo melhor. Só que não é o que acontece. Você pode achar que eu sou ingênuo, mas cara, ingênuo é você que realmente acha que existe uma guerra de sexos. Quando na verdade o que existe é gente promovendo guerra de sexo, tá ligado? Cara, se você pegar alguns vídeos de pessoas simplesmente falando, cara, os homens não são contra as mulheres. Os homens nunca foram contra as mulheres, tá ligado? E todas essas ideias de repressão que elas acontecem muito mais por causa de padrões de vida antigos que, em sua maioria, já foram superados, eu acredito, tá ligado? Porque realmente, as mulheres não trabalhavam antes, mas isso porque os trabalhos eram trabalhos de merda, tá ligado? Você não queria que sua filha fosse pra porra de uma mina de carvão, então você ia no lugar dela, tá ligado?
Claro, existem casos e casos, existe muita coisa em todo esse meandro que são meias verdades, tá ligado? O problema é que você se aproveita de meias verdades pra criar narrativas que são completamente falsas, tá ligado? Então chega nesse ponto da sociedade que a coisa tá o mais igualitária possível e você continua promovendo uma briga que já não existe mais, tá ligado? Ou que pelo menos não deveria existir. Porque se criou leis para você colocar homens e mulheres em pé de igualdade no que diz respeito a trabalho, que era a principal reclamação, porque a ideia é a seguinte: se mulher não trabalha, ela não tem como ser independente. Se ela não tem como ser independente, ela é dependente do homem. Se ela é dependente do homem, o homem manda. Porque quem tem dinheiro controla tudo, entendeu? Então, a partir do momento que a coisa funciona desse jeito, e você corta isso, então, a partir de agora as mulheres podem votar, elas podem trabalhar e todo mundo tem a mesma equalidade salarial. Cara, toda essa narrativa vai pro espaço, tá ligado? Então, por que essa guerra continua? Porque alguém ganha alguma coisa com isso, tá ligado? Não são homens contra as mulheres. Nunca foram homens contra as mulheres, nem mulheres contra os homens, cara. Era pra gente estar junto, velho. Todo mundo caminhando pro mundo melhor, tá ligado? Mas as pessoas compram brigas que não existem. Não existem de verdade, tá ligado? Essas pessoas monstruosas que vocês veem na internet, na vida real, é como se elas não existissem, tá ligado? Você não vê as pessoas se destruindo dessa forma na vida real. Você vê pessoas em relacionamentos que às vezes estão confusas, mas não porque elas são homens e mulheres, e sim porque relacionamentos são confusos no geral, independente do sexo que você é, tá ligado? Então são pessoas que são mal resolvidas emocionalmente e brigam e entram em conflito não por serem homens ou mulheres, mas sim por serem pessoas quebradas, tá ligado? E aí a pergunta devia ser por que essas pessoas estão quebradas e não colocar a culpa delas no sexo delas, tá ligado? Porque não tem nada a ver, tá ligado? Não é a mesma coisa, cara. Essas narrativas, elas só empregam pra gente que homens e mulheres nunca vão poder se dar bem, sendo que isso é mentira, tá ligado? A sociedade não teria chegado onde ela chegou se não tivesse transado muita gente, cara. Então, não é possível que você queira reescrever toda a história e dizer que todo mundo, desde a puta que pariu de 5 mil anos atrás, que ficou junto, casou, teve filho, trabalhou junto a vida inteira, se odiava e que era só uma pessoa quebrando a cara da outra, tá ligado? Porque, cara, não tem como isso ser verdade, não tem como isso fazer sentido, velho. É muita gente pra todo mundo ter sido só cruel, tá ligado? E se você realmente acha isso, realmente acredita nisso, cara, os caras que foram pra guerra, morreram pelas suas famílias, eles são uns bandos de idiotas. Porque qual o sentido de você morrer por alguém que te despreza? Tá ligado? Eu acho que morrer por amor faz sentido, mas morrer por ódio, tá ligado? Se você diz que realmente vale a pena morrer por alguém que te despreza, cara, o seu autodesprezo é enorme. Então, sei lá, é uma ideia que não entra na minha cabeça. Mas é isso, cara. Não compre narrativas de separação, porque eles separam pra conquistar. Não seja conquistado. Do nada eu virei um puta canal de discurso motivacional pra antigoverno. Falando.